A gente passa a vida inteira consumindo pílulas, mergulhando em terapias e, buscando infinitas formas de entretenimento só para fugir de um único inimigo que é aterrorizante, a dor. Sim, a dor. A nossa cultura inteira é meio que arquitetada para anestesiar o desconforto o mais rápido possível, né? Exatamente. Mas e se os textos mais profundos da história humana revelarem que a gente está fugindo desesperadamente da única coisa que é capaz de nos salvar? É um paradoxo brutal, não é? Essa premissa de que a dor, esse aparente erro do sistema humano, seja, na verdade, a principal ferramenta de transformação. Com certeza. Porque, assim, nós temos uma versão biológica a qualquer tipo de sofrimento. Nosso instinto dita que a dor é um problema a ser resolvido. Mas a análise de hoje propõe que, na física do espírito, a dor não é um acidente, é uma pedagogia. Certo? Vamos desempacotar isso. Porque a nossa conversação de hoje não é sobre clichês de autoajuda, tá? Definitivamente não. Nós vamos mergulhar numa exploração histórica e teológica chamada A Pedagogia da Dor. É um material denso. Não estamos aqui para romantizar o sofrimento de jeito nenhum. Isso é importante frisar. A nossa missão é tentar entender uma engenharia completamente contraintuitiva sobre a condição humana. E o ponto de partida dessa jornada é algo que parece minúsculo. Um detalhezinho mesmo. Sim, um mero detalhe de gramática grega no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. Especificamente ali em 2 Coríntios, capítulo 1. Mas olha, esse detalhe muda a direção de absolutamente tudo. O que é fascinante nesse texto é como Paulo subverte a expectativa da linguagem, sabe? Normalmente, no grego do Novo Testamento, se usa a preposição eis. Eis. Isso, eise, que significa um movimento de fora para dentro. A ação parte do indivíduo. A humanidade crê para dentro do divino, é batizada para dentro de uma nova realidade. Ah, entendi. É sempre um esforço humano em direção ao alto, então. Exato. Mas ao falar sobre sofrimento, Paulo inverte esse fluxo. Ele usa o verbo perisseoi, que significa transbordar, para dizer que são os sofrimentos de Cristo que inundam para dentro de nós. Nossa, então o fluxo vem de fora para dentro. Exatamente, de fora para dentro. Para quem está ouvindo visualizar isso, é como uma represa colossal que rompeu. A água não bate na porta e pede licença. Não mesmo? Nós não caminhamos educadamente em direção à dor. O que o texto diz é que a dor ganha um volume tão gigantesco que deforma a nossa estrutura de proteção. Ela rompe as comportas e simplesmente invade o nosso recipiente interno. É uma invasão violenta. Mas aí isso me levanta uma questão imediata. Se a dor rompe a represa e nos inunda dessa forma violenta, nós somos apenas baldes passivos esperando a enchente destruir tudo o que somos. Essa seria a conclusão lógica se a gente lesse só metade do versículo. Mas a inundação não vem sozinha. Não. Não. É aqui que o texto introduz o conceito da balança da consolação. Aquele mesmo verbo grego usado para a inundação da dor, o perissei, é aplicado simultaneamente para a consolação, que no original é paraclises. Paraclises. Tá. Isso. A matemática do texto é inflexível. A consolação não vem para substituir a dor. Ela não constrói a represa de novo, nem seca a água. A consolação coexiste com o sofrimento. Caramba, é como se, para cada 10 litros de dor que entram na nossa estrutura, entrassem exatamente 10 litros desse consolo? Rigorosamente na mesma proporção. Mas a gente precisa definir o que é esse consolo. Paraclésio não é um afago emocional. Não é aquele tapinha nas costas dizendo vai ficar tudo bem. De forma alguma. A raiz da palavra significa fortalecimento ao lado. É uma injeção de potência divina que só acontece no exato milissegundo da impotência humana total. Nossa, o milissegundo da impotência total. Sim. Os gregos chamavam esse estado de beco sem saída de aporia. É aquele momento em que o ser humano olha para todos os lados e percebe que os próprios recursos simplesmente acabaram. Mas aí, por que a represa precisa romper em primeiro lugar? Se a consolação é tão boa, por que a dor é o gatilho exclusivo e necessário para ela aparecer? Excelente pergunta. Porque o documento faz uma ponte muito reveladora voltando para o início de tudo, lá para o livro de Gênesis. Para entender por que a estrutura precisa quebrar, a gente tem que olhar para o defeito de fábrica da humanidade.
O que a teologia chama de o primeiro Adão. Isso. O problema central do primeiro Adão não foi uma quebra de regra boba sobre comer uma fruta. O problema crônico da humanidade se chama teomania. Teomania é um termo muito preciso. Sim, eu fiquei fascinada por esse termo. É a obsessão doentia de ser o próprio Deus, sabe? É a ilusão de que o ser humano é o mestre absoluto do próprio destino, totalmente autônomo, independente e inquebrável. E é exatamente aí que o sofrimento entra como uma pedagogia brutal. O argumento é que a dor não foi inserida na experiência humana como um castigo sádico de uma divindade irritada. Não é um raio caindo na cabeça de ninguém. Exato. A dor entra como sentinela da finitude. Essa imagem do sentinela é vital. Como a humanidade sofre dessa ilusão de grandeza, tentando operar como se fosse infinita, o sofrimento funciona como um sistema de alarme. O alarme bem alto, diga-se de passagem. Sim, é uma força de atrito implacável, desenhada justamente para colidir com essa autossuficiência e estilhaçar isso tudo. A dor nos força a lembrar que o nosso sistema pessoal falhou, que nós somos finitos. Só que culturalmente, a gente diluiu completamente o peso dessa quebra, né? As pessoas adoram usar expressões teológicas para aborrecimentos super banais. Ao tempo todo. Alguém enfrenta um trânsito terrível na segunda-feira de manhã e diz, nossa, essa é a minha cruz. Ou tem um colega de trabalho chato e afirma, eu tô carregando a minha cruz. Essa banalização esvazia o conceito real. E a nossa fonte refuta isso de forma bem cirúrgica, usando a instrução de Jesus sobre carregar a cruz. Especialmente com aquela analogia do grão de trigo em João 12, certo? Isso. O grão de trigo que precisa cair na terra e morrer. A realidade se impõe aí. A cruz, no mundo antigo, nunca foi uma mochila pesada cheia de aborrecimentos que a pessoa carrega por um tempo. Era algo muito pior. A cruz era um portal de execução pública e definitiva. Carregar a cruz é a aceitação voluntária da morte do ego autônomo. Uau! A morte do ego? Sim. O sofrimento, nessa ótica, é o combustível que arrasta o ser humano em direção a essa execução. O convite divino nunca foi para que a humanidade carregasse um peso e ficasse mais forte. O convite é para morrer, para que o primeiro Adão, esse ego inflado, seja extinto. Mas olha, se a cruz significa a morte do nosso ego, como que a gente chega lá? Porque o instinto básico de qualquer criatura é lutar pela própria sobrevivência. Ninguém acorda de manhã, toma um café e decide executar o próprio orgulho. É verdade. Vai contra toda a nossa biologia. O texto dá alguma pista de como Deus, teoricamente, força o ser humano em direção a essa morte? Dá sim, e é através de uma estratégia brilhante e, assim, meio desconcertante, chamada Armadilha da Graça. Armadilha da Graça, como assim? O documento detalha como as exigências feitas nos evangelhos foram desenhadas não para serem cumpridas, mas para falharem no nosso sistema. Pera, desenhadas para falhar. Exatamente. Pense no mandamento de amar os inimigos com um amor ágape, um amor incondicional, divino e perfeito. O software do ser humano natural, que é guiado pela sobrevivência, simplesmente não roda esse programa. É um padrão impossível. Faz sentido. A gente mal consegue amar quem está perto, às vezes. Imagina um inimigo dessa forma perfeita. Exato. E o objetivo de estabelecer um padrão impossível não é o sucesso moral humano. É causar o que o autor chama de desespero providencial. É levar a pessoa a um colapso de exaustão moral, então. Perfeito. Aquele famoso verso, "Vinde a mim os que estáis cansados", não fala de cansaço físico, de carregar pedra. É o cansaço esmagador de tentar ser bom o suficiente, de tentar ser o próprio Salvador e falhar miseravelmente todo santo dia. É o desespero de perceber que a própria autonomia é uma farsa. É o colapso do eu. Mas aqui eu preciso intervir, fazer um papel de advogado do diabo, porque o texto usa uma expressão para descrever o resultado desse desespero que acende um alerta vermelho enorme. Ele fala que esse processo culmina em um ódio a si mesmo. O termo assusta. Assusta muito.
Para os ouvidos modernos mergulhados na psicologia contemporânea, a ideia de ensinar alguém a se odiar soa terrivelmente tóxica, soa tipo um passe livre para depressão, falta de autoestima e até um adoecimento mental severo. Esse estranhamento é inevitável e totalmente compreensível. Mas o documento lida com essa tensão, separando a patologia da teologia. Como assim? Explica melhor. Esse ódio a si mesmo não é um ódio psicológico doentio. Não é sobre desprezar a própria aparência, se mutilar ou invalidar as próprias emoções. É algo mais profundo. É a rejeição orgânica do impostor que habita em nós. O impostor sendo o ego. Isso. Quando a pessoa atinge o desespero providencial, ela passa a odiar a teimosia do próprio ego, que tenta a todo custo controlar a vida e só causa ruína. É o desejo profundo da alma de se livrar desse cadáver do primeiro Adão. Tá, a vontade de soltar o controle que não funciona de qualquer jeito. Exatamente. Na teologia, isso recebe o nome de kenose. Pera, kenose. Isso soa como um termo técnico bem pesado das aulas de filosofia. Só pra gente não perder o fio da meada, estamos falando de um esvaziamento do quê, exatamente? Pense na lei da física, onde dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Aham. Kenose é o processo de esvaziamento total. O esvaziamento das nossas vontades obsessivas, da nossa necessidade de controle, da nossa mania de grandeza. Porque a física espiritual dita que o divino só preenche o vácuo. Ah, entendi. Se o recipiente interior já está completamente cheio do nosso próprio ego, não tem o menor espaço para que o último Adão, que é o Cristo Redentor, entre. Perfeito. A dor esvazia o copo. Sabe, toda essa teoria teológica soa muito limpa no papel, mas as coisas ficam realmente assustadoras quando a gente aterrissa no mundo real. Sem dúvida. A teoria na prática dói. Para entender a gravidade do que a gente está discutindo, o material nos joga bem no meio da Primeira Guerra Mundial, e não num debate acadêmico confortável, mas no acampamento militar de Zeitun, no Egito, com o capelão escocês Oswald Chambers. Um cenário caótico. Absoluto. O mundo vivia o auge do otimismo intelectual da era vitoriana. As nações acreditavam, fielmente que a ciência e a educação trariam um paraíso utópico na Terra. E, de repente, as mentes mais educadas da Europa estavam se massacrando com metralhadoras em trincheiras apodrecidas. A guerra desnudou a falácia do progresso humano distante de Deus. O ego coletivo da humanidade foi estilhaçado. E o Chambers observava isso diariamente. Ele lidava com os jovens que tomavam café da manhã, sabendo que poderiam ser destroçados por artilharia antes do anoitecer. Pois é, e lendo as anotações diárias do Chambers para esses soldados, eu confesso que encontrei algo que me soou quase cruel no início. Fiquei bem chocada. É uma parte difícil de digerir mesmo. O texto revela que Chambers considerava uma verdadeira traição espiritual orar apressadamente para que Deus tirasse o sofrimento de alguém. Se ele visse alguém que amava em agonia numa daquelas tendas militares, o instinto dele não era clamar aos céus para que a dor parasse. Ele freava esse instinto. Como que a gente pode entender essa aparente frieza diante do inferno na Terra? É um choque de realidades. A nossa resposta instintiva é ser o advogado de defesa do conforto alheio, né? A gente quer que a dor passe logo. Lógico, a gente não quer ver quem a gente ama sofrendo. Mas a lógica de Chambers, baseada nessa pedagogia da dor, era de que se o divino orquestrou ou permitiu uma situação de imensa pressão e escassez para esmagar o orgulho de um homem, para levá-lo àquela kenosis. Ao esvaziamento salvífico? Isso. Então tentar parar o sofrimento imediatamente é tentar interromper a cirurgia no meio do processo. Orar pelo alívio imediato, para o Chambers, era sabotar a única chance de cura eterna daquela alma. Uau! O sofrimento não era uma tragédia a ser cancelada, era o trabalho de parto de uma nova criatura. É uma ética de abandono total. E isso nos leva a um dos conceitos mais marcantes que ele ensinava aos soldados antes deles marcharem para as frentes de batalha, lá em Galítoli: o funeral branco. O funeral branco era um exercício mental e espiritual muito profundo. Não era um luto desesperador e sombrio. Por isso branco, simbolizando pureza, rendição e a vitória final sobre a própria teimosia.
Ele exortava aqueles garotos a entregarem o controle absoluto de suas vidas a Deus, né? Ele dizia algo como: faça o seu funeral antes de entrar na trincheira. Aceite a morte da sua autonomia agora. O impacto psicológico disso no campo de batalha deve ser inacreditável, porque aqueles soldados iam para o combate não como sobreviventes apavorados, agarrando qualquer fio de vida. Eles entravam nas trincheiras meio que como mortos-vivos. No melhor sentido da palavra. Sim, a invulnerabilidade deles vinha de um fato simples. Como que o medo da morte física poderia paralisar um homem que já havia executado o próprio ego no café da manhã? Não tinha mais nada para o inimigo roubar. A teimosia havia morrido. E essa teoria foi testada na própria carne da família Chambers. Oswald não era apenas um teórico da dor escrevendo no conforto. Aos 43 anos, no meio daquele deserto hostil, ele sofreu uma crise severa de apendicite. Nossa, apendicite naquela época, no deserto. Uma sentença. Ele recusou os leitos de hospital no início para que soldados feridos tivessem prioridade e acabou morrendo de complicações cirúrgicas, deixando a esposa dela, Bide, e uma filha pequena absolutamente sozinhas no caos de um Egito em guerra. A represa da vida da Bide rompeu de forma brutal. 10 litros de dor pura invadindo. E aqui a gente vê o como da consolação acontecendo. É o exemplo prático daquele versículo de Paulo. Exato. Porque ela não se fechou no amargor, o que seria a reação mais natural do mundo para uma viúva de guerra, mas como ela transmutou essa dor. Tem um detalhe fascinante sobre ela no texto. O talento dela, certo? Isso. A Bide possuía uma habilidade técnica rara na época. A taquigrafia em altíssima velocidade. Ela conseguia registrar, 250 palavras por minuto. E ela já vinha documentando quase todos os sermões improvisados do marido. Impressionante. O que ela fez com o minuto foi sentar no meio daquele vácuo, daquela dor, e começar a decifrar anos de anotações taquigráficas. Daquela dor esmagadora, ela compilou e organizou o livro Tudo para Ele, que viria a se tornar o devocional mais lido do século XX. Essa é a imagem suprema do vaso de argila sendo estilhaçado para que o perfume possa vazar para o mundo. O esvaziamento dela abriu espaço para um consolo que alimentou milhões de outras pessoas. Ver essa alquimia espiritual na vida da Bide nos força a olhar para fora e a questionar como a humanidade lida com o sofrimento num escopo mais amplo. E a nossa fonte faz isso magistralmente ao trazer os relatos de E.S. Stanley Jones. O missionário. Ele mesmo. Um missionário que passou décadas na Índia, organizando o que ele chamava de mesas redondas de diálogo com líderes de diversas crenças mundiais. As observações de Jones nessas mesas redondas são fundamentais para a gente entender a singularidade dessa pedagogia. O que ele notou lá? Ele notava que o budismo, em sua essência filosófica, trata o mundo material e a dor como maia, ou seja, ilusão. Portanto, a resposta ao sofrimento é o desapego emocional absoluto para conseguir escapar dessa ilusão. E o hinduísmo? O hinduísmo, por outro lado, possui uma lógica kármica impecável. A dor não é ilusão, é karma. É o pagamento matemático de uma dívida contraída em existências passadas. É algo a ser suportado como justiça. Faz sentido dentro da lógica deles. Mas a abordagem cristã que o Jones apresentava não tentava escapar da dor como o budismo, nem a tratava apenas como uma conta bancária negativa, como o hinduísmo. O que chamava a atenção dos indianos era outra coisa. Sim, era que o cristianismo propunha transmutar a dor, usar a agonia como matéria-prima para forjar caráter e redenção. Tem uma fala, documentada de um estudioso hindu, no final de uma dessas mesas redondas que resume perfeitamente essa virada de chave. Essa frase é marcante. Ele olhou para o Jones e declarou o seguinte: nenhum de nossos deuses sofreu, mas o seu Cristo tem marcas de cravos nas mãos. É um momento de choque teológico absoluto. A percepção de que uma divindade que flutua acima da dor humana em um isolamento perfeito é fundamentalmente inútil para uma humanidade que sangra diariamente. Totalmente inútil. A cruz, nessa ótica, não é um acidente histórico ou uma derrota temporária. É o próprio Deus entrando no epicentro do sofrimento humano, absorvendo o impacto do sentinela da finitude que a gente falou. Ele transforma o instrumento de tortura no próprio canal de ressurreição. Essa ideia de um Deus que sangra
Vira de cabeça para baixo a nossa noção do que é sucesso e do que é vitória. O que nos conduz diretamente à apoteose do material de hoje, voltando lá para os escritos do apóstolo Paulo. O ciclo se fecha. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o Paulo usa a metáfora do cortejo triunfal de Cristo. E eu confesso que, lendo isso com olhos do século XXI, a imagem que vem à mente é logo de cinema em Hollywood. Todo mundo pensa a mesma coisa. Eu imagino o Paulo, o grande apóstolo, em pé na carruagem principal, desfilando com o general vitorioso pelas ruas, colhendo flores, recebendo aplausos e triunfando sobre a dor. E a nossa imaginação moderna falha miseravelmente diante da realidade histórica de Roma. O texto destrói essa visão glorificada de forma implacável. Destrói mesmo. No desfile militar romano, o general vitorioso ia na frente, sim, em glória. Mas logo atrás da carruagem dele marchava uma fila miserável. Os prisioneiros de guerra, os reis e soldados inimigos que haviam sido derrotados, acorrentados e despojados das suas armas e da sua dignidade. E onde o Paulo se coloca nessa cena? Paulo, ao usar essa imagem, não se coloca na carruagem ao lado de Cristo. Ele se posiciona voluntariamente na fila dos derrotados. A declaração dele é: eu sou o prisioneiro capturado. O meu ego perdeu a guerra. Caramba, o triunfo de Paulo é ter sido completamente subjugado por Deus. Sem tirar nem pôr. E a metáfora vai mais fundo ainda com o elemento do cheiro. Tem isso do cheiro, é verdade. Durante esse cortejo em Roma, os sacerdotes queimavam incenso ao longo de todo o trajeto. Aquela fumaça espessa inundava as ruas. Para o general romano e para o exército dele, aquele perfume significava vida, vitória, poder. O cheiro do sucesso. Mas para os prisioneiros acorrentados no fim da fila, que sabiam que seriam jogados às feras ou executados assim que o desfile terminasse. Aquele exato mesmo perfume era o cheiro inconfundível da morte. Exato. E o Paulo se apropria dessa dualidade assombrosa para dizer que o cristão exala o bom perfume de Cristo. A vitória espiritual consiste em carregar a sentença de morte do próprio ego. Isso exige uma digestão lenta para quem está acompanhando a gente, porque significa que o perfume da verdadeira consolação e da presença divina só exala de um escravo que teve seu frasco de autonomia completamente quebrado. O vaso estilhaçado, igual a história da Bede Chambers. Isso. Se a gente tentar vencer a guerra da vida confiando na nossa própria força, no nosso primeiro Adão, nós apenas exalaremos o suor tóxico do nosso orgulho. O perfume só aparece na derrota pessoal. O que amarra todo o sentido daquela versão biológica que a gente mencionou bem no início da conversa, a gente foge da dor porque o ego não quer morrer. Exatamente. Puxa, é profundamente desconfortante, mas ao mesmo tempo é libertador mudar essa perspectiva. Para quem nos escuta e está no meio do fogo cruzado da vida, tentando entender o porquê de tanta dor, a mensagem é bem radical. É uma quebra de paradigma. Aquelas limitações financeiras que nos travam, as frustrações nas nossas relações diárias, as doenças crônicas, as perdas trágicas, sob essa ótica, elas não são interrupções de uma vida perfeita e confortável que o universo deve-se pra gente. Não são acidentes. Elas são, de fato, as ferramentas cirúrgicas em operação contínua, desenhadas para manter o nosso orgulho sob controle estrito e forjar dentro de nós algo que seja a prova de morte. E se o esvaziamento, a quienose, é o pré-requisito para que a verdadeira vida entre, a gente precisa encarar um pensamento final. Nós passamos as nossas vidas orando com todas as nossas forças para que o sofrimento e a dor evaporem o mais rápido possível. A gente clama por conforto. Sim, a gente clama por cenários de independência financeira total, de saúde inabalável, controle absoluto sobre os nossos dias e conforto contínuo. É o sonho humano padrão, né? Todo mundo quer isso. Mas se a consolação divina, se o verdadeiro poder do último Adão só preenche o espaço deixado pelo ego, que foi esmagado pela finitude, isso nos leva a uma constatação aterrorizadora. Qual? Será que os nossos momentos de maior conforto, de independência e desse chamado sucesso terreno, quando a gente não precisa de ninguém e acha que tem o controle de tudo, será que esses não são, na verdade, os momentos em que corremos o maior e mais silencioso perigo espiritual das nossas vidas?
A ausência total de dor pode ser o prenúncio da morte da alma? Nossa, a nossa obsessão por segurança é, no fim das contas, a grande ameaça. Fica para nossa audiência a reflexão provocativa de que, por mais que o nosso corpo grite o contrário, talvez, apenas talvez, o lugar da nossa maior fraqueza e da nossa dor mais aguda seja, de fato, o lugar mais seguro e sagrado de todo o universo. Muito obrigada por nos acompanhar nessa imersão implacável e tão profunda. Até o nosso próximo mergulho.